na sequência da Série B. Futebol feminino, a seleção brasileira realizou um jogo treino nesta segunda-feira em Gold Coast. As meninas, comandadas pela técnica Pia, empataram em 0-0 contra uma seleção sub-15 do estado de Queensland. A única novidade na escalação do Brasil foi a entrada de Geise na vaga de Bia Zanerato no ataque. O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo dia 24 de julho contra o Panamá em Adelaide. Os destaques dos clubes de São Paulo, chegando com Gabriel Dudziak. O São Paulo não tomou conhecimento do Santos e goleou o Peixe em um lotado Morumbi por 4-1 pelo Brasileirão. Os gols tricolores foram anotados por Caleri 2 vezes, David e Alexandre Pato. Marcos Leonardo descontou para os santistas. Já o Palmeiras empatou com o Internacional por 0-0 e chegou a 5 jogos sem vitória no Brasileirão. Classificado na Copa do Brasil, o Corinthians volta as atenções para os playoffs para as oitavas de final da Sul-Americana. Nesta terça, o Alvinegro joga novamente contra o Universitário do Peru, agora em Lima. Futebol internacional, o astro argentino Lionel Andrés Messi foi apresentado neste domingo no Inter Miami. Entre as atrações estavam David Beckham, um dos proprietários da equipe, e o volante Sérgio Busquets, que será parceiro de Messi na equipe norte-americana. A estreia do argentino deve acontecer na próxima sexta-feira contra o Cruz Azul do México pela Copa das Ligas 2023. E agora o destaque da Macaca, chegando com Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Sem tempo para lamentar a derrota para a equipe do Tombense no último sábado, a Ponte Preta encerra hoje a preparação para o próximo jogo da Série B. Amanhã, contra o Juventude, mais uma vez no estádio Moisés Lucarelli, sem Matheus Jesus, que recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão na partida. Basquete feminino, Campinas estreou com vitória na fase de quartas de final da LBF, a Liga de Basquete Feminino. As campineiras venceram o Catanduva por 86-72. O próximo duelo é domingo que vem, às 5 da tarde, no Ginásio Tênis Clube. Se Campinas vencer, garante vaga na fase de semifinal. E agora assuntos quentes, palpitantes, relevantes para a nossa região e também do Brasil, com ele, Fábio Scheibe. Bom dia para você, Fabião. Fala, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Muita emoção e definição neste final de semana. Foram definidos os finalistas da Taça das Favelas de Campinas 2023. Atual campeão, São Bernardo, está classificado após bater o Jardim Eulina por 2-0, gols de Guilherme Buru e Bolinha, e segue vivo na busca do bicampeonato. Na grande decisão, São Bernardo vai encarar o Vila Bela. Fez história ao derrotar o São Pedro por 1-0, gol de Gustavo Henrique, e garantiu lugar na final na primeira vez disputando o torneio. A grande decisão vai ser disputada no Estádio Brinco de Ouro, no próximo dia 29. Vai ter muita emoção. Parabéns, São Bernardo e Vila Bela. A CBN está de olho e acompanha todos os detalhes, viu, Julio? O WhatsApp da CBN é 991869070. Mande nome, cidade, o seu comentário aqui, participe do CBN Esportes. 991869070. E agora destaque da opinião do CBN Esportes, chegando com ele, Carlos Eduardo Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Você destacou aí logo na primeira parte do programa a vitória do Carlos Alcaraz sobre o Djokovic. Que jogo sensacional, que aula de tênis, encontro de gerações, sem dúvida alguma, talvez o maior feito desse fim de semana, né? Um resultado muito legal, um jogo de um alto nível. Dentro de campo, a Ponte, né? Não foi bem contra o Tombense, caiu na armadilha defensiva da equipe de Minas Gerais. E o Tombense leva aí uma vitória importante, uma vitória merecida. Agora, a Ponte precisa se recuperar. Jogo contra o Juventude, uma parada complicada, porém, em termos táticos, eu acho que a Ponte vai ter mais oportunidades contra a equipe gaúcha do que fora no fim de semana diante dos mineiros. Esse é o timaço da CBN, escalado aqui para o CBN Esportes desta segunda-feira, com Carlos Eduardo Freitas, Antônio Lupi, Fábio Scheibe, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e a coordenação de stream da CBN Campinas é de Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais? O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137 1128. Trânsito. E agora informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Muito bom dia, boa semana para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, e uma ótima semana. Olha, Júlio, vou falar ali da Norte-Sul, que ainda tem trânsito complicado, sentido Taquaral, desde a rua Engenheiro Carlos Stevenson até a rua Nuporanga, passando ali até a rua Novo Horizonte, motorista perde tempo por conta de obras no local, trânsito bastante carregado. No sentido oposto, são boas as condições. A Avenida Júlio Prestes tem trânsito livre, sentido rodovia Dom Pedro. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada ao Balão do Bela Vista. Quem segue ali pela Avenida Moraes Salles perde tempo também em sentido centro, do viaduto Laurão até a Rua Itu. No sentido Nova Campinas, motorista reduz a velocidade somente ali na chegada à Rua Coronel Quirino. No restante da via, são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN. Agora são 11h17. Quer comprar o seu carro sem juros e sem entrada? No consórcio Embracon você pode. Realize seu sonho com quem tem tradição e segurança. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos, CBN Esportes dessa segundona, depois de um final de semana extremamente agitado, grandes jogos, grandes clássicos, muitos assuntos para a gente falar aqui também, claro, com destaque e atenção para o futebol de Campinas. Que teve aí a Ponte em ação no final de semana. A gente fala também da Macaca e a preparação do Bugre para a próxima rodada. E o Fábio Scheib, que já na sexta-feira trouxe vários destaques do mercado da bola, nos atualiza também, né, Fabião, dessas movimentações de hoje, porque essa segunda janela de transferências começa a ficar cada vez mais quente, os times vão se movimentando em busca de reforços, né, Fábio? Exatamente, Julio, mas antes de falar do mercado da bola, uma notícia triste que acaba de chegar agora no futebol nacional. O ídolo do Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro, Palhinha, morreu aos 73 anos. Palhinha fez parte daquele time do Corinthians de 77, que acabou quebrando o tabu, sendo campeão após 23 anos ao derrotar a Ponte Preta. Palhinha também participou da conquista da Libertadores do Cruzeiro em 76 e jogou também no Atlético Mineiro, onde também é ídolo. Fez história na década de 80, então uma nota de pesar aqui ao Palhinha, que fez grande história no futebol nacional. Falando do mercado da bola, Pedro Raul, atacante do Vasco, está praticamente acertado com Toluca do México, vai ser vendido para o time mexicano. O Pedro Raul, que ano passado fez um bom campeonato brasileiro, foi vice-artilheiro,
vai ser vendido por cerca de 2,5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares, duas parcelas de 2 milhões e meio, cerca de 27 milhões de reais. Ele foi comprado pelo Vasco no começo do ano por metade desse preço, então Pedro Raul indo embora para o time mexicano. Quem também pode mudar de time é o meio-atacante Luan, que finalmente pode ser vendido para o Grêmio. O Grêmio acertou as divergências internas, muita gente não queria a volta do Luan, mas Renato Gaúcho fez um esforço. Luan, então, agora pede a liberação do Corinthians. O Corinthians tem contrato com ele até o final do ano. Ele ganha cerca de 800 mil reais no Corinthians, o Grêmio vai pagar bem menos que isso e vai oferecer um contrato mais baixo até o final do ano, com possibilidade de extensão. Mas Luan, então, vai ser anunciado nessa semana no Grêmio, é o que tudo indica, viu, Julio? Ô, Carlão, Palhinha, dá para dizer que o primeiro grande parceiro de Sócrates no Corinthians, Carlão? Sem dúvida alguma, Júlio. Tem muita história com a camisa corintiana. Aquela série, né, de 3 partidas em 77, quem começa a encaminhar o título do Corinthians é o Palhinha, com aquele gol que bateu no rosto, né, na dividida com o goleiro Carlos, fez história. 7-8, 7-9, chega o Sócrates, eles formam uma dupla sensacional com a camisa corintiana. Como disse o Fábio Scheibe também, ídolo no Cruzeiro em 76, ídolo no Atlético naqueles embates contra o Flamengo no início dos anos 80, seleção brasileira, então fez história o Palhinha. Aqui no interior, eu me lembro dele ter trabalhado no União São João, se eu não estiver enganado, assim, mas bem no início ali, 91, 92, por aí, mas sem dúvida é uma perda sensível, considerável. O futebol mineiro, né, Atlético e Cruzeiro de luto, assim como o futebol brasileiro, o Corinthians, né, em 77 e 79, com títulos com o Palhinha participando. Infelizmente aí se vai, que Deus conforte aí a família do grande, o primeiro Palhinha. Muita gente pode ter se confundido, né? Este é o Palhinha original, aí depois vem o Palhinha dos tempos de São Paulo, hoje é um empresário de sucesso, mas o Palhinha, o falecido Palhinha, né? Infelizmente, este é o primeiro Palhinha do futebol brasileiro. Palhinha II, que é empresário de Jamerson. Isso, verdade, bem lembrado. Toda a novela aí recentemente envolvendo o Guarani e Curitiba. Ô, Carlão, o Arthurzinho Freitas já te ensinou que é flopou? Então, cara, você leu meus pensamentos. Você sabe o que eu perguntei? Não foi o Arthur, mas foi o meu sobrinho Pedro, São Paulino, tá muito feliz. Aí a gente foi buscar um lanche no sábado à noite, porque o Pedro dormiu em casa para fazer companhia com o Arthur. Aí eu falei, Pedro, o que é flopar? Aí ele pegou e me explicou. É tipo uma coisa antiga, né? Coisa em desuso. É mais ou menos esse caminho, né, Júlio? Que quando assim... é aí que entra a pergunta. O Luan flopou no Corinthians. Sim. Mas Pedro Raul flopou no Vasco ou não? Porque foram 25 jogos, 9 gols, 3 assistências. Se ele flopou, significa que a passagem dele foi decepcionante. Não flopou. Bons números aí, 9 gols, foi bem. Então ele não flopou, entendeu, Carlão? Mas eu acho que ele flopou, Júlio, até pelo fato... Tinha muita expectativa sobre o Pedro Raul, que fez um trabalho sensacional na última temporada com a camisa do Goiás. E neste novo Vasco da Gama, ele era o chamariz, né? Ele foi contratado para ser protagonista e, infelizmente, não foi protagonista. Deve se transferir aí para o futebol do exterior, mas não deu certo. Eu estou com você, estou com a molecada aí. O Pedro Raul flopou. Pedro Raul, que é amigo deste que está do meu lado aqui, Antônio Lupe, os dois lá em Goiânia, meu Deus do céu. A concorrência era quem era o mais bonito, Pedro Raul ou Antônio Lupe. O Lupe só é amigo de atacante, né, pelo jeito. Porque sim. No final de semana aí o Christian, chamado de Cris Gol, por fez gol driblando o goleiro fora da área, mas a Ponte não ganhou na Copa Paulista. Mas ele já deixou o dele, viu, Lupe? Eu tenho um carinho, eu chamo ele de Menino Cris, né? Menino Cris tá sempre evoluindo. E Pedro Raul, que com certeza é um belo de um atacante, mas um belo de um atacante vai mexer com os corações, acredito que das mexicanas. Temos muito a falar agora sobre clássicos, times de São Paulo, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Gabriel Dudziak está chegando aqui no CBN Esportes com tudo isso e resumo. Em um Morumbi lotado, um empolgado São Paulo recebeu o Santos pela 15ª rodada do Brasileirão. O tricolor dominou o jogo desde o princípio, mas tinha dificuldades para finalizar, algo que mudou perto dos 20 minutos, quando Calleri sofreu pênalti de Joaquim. Ele mesmo cobrou e abriu o placar. Os São Paulinos ficaram ainda mais à vontade no jogo.
e ampliaram ainda no primeiro tempo, de novo com Caleri, agora de cabeça. No segundo tempo, o Peixe tentou reagir e até marcou mais à frente, só que teve muitas dificuldades para finalizar e acabou cedendo mais 2 gols aos tricolores. David fez 3-0 aos 34 minutos, enquanto Pato anotou o quarto aos 43 do segundo tempo. Houve tempo para Marcos Leonardo de pênalti descontar. Placar final, São Paulo 4, Santos 1. O tricolor paulista sobe para o 4º lugar no Brasileirão e o técnico Dorival Júnior se mostra orgulhoso do equilíbrio demonstrado por titulares e reservas. E mudam os nomes e mantém-se tudo aquilo que está sendo proposto. Eu acho que isso é um fato muito importante. Os jogadores não estão se importando de estarem no banco e entrarem, de repente, faltando 10, 15, 20 minutos. Só que quando entram sabendo o que vão fazer, mudando o comportamento daquilo que está acontecendo, e isso aí tem contribuído muito. Do outro lado, o auxiliar Felipe Endres, que substituiu o técnico Paulo Turra, suspenso, disse que o Peixe não teve a competitividade necessária para o clássico. Eu acredito que a gente foi muito passivo, né? Acho que essa é a palavra. E o mínimo que a gente precisa fazer é correr mais que os outros. Podem ter certeza que a gente vai se dedicar e trabalhar para isso, para correr sempre mais e trabalhar mais para que taticamente e fisicamente a gente consiga superar as dificuldades que a gente vem tendo. O Palmeiras também jogou neste domingo. Em Porto Alegre, contra o Internacional, o Alviverde não teve Dudu e Rony machucados e nem Mike suspenso. Em um jogo de muitas divididas e perdas de posse de bola, o Colorado criou mais no primeiro tempo, mas a grande chance foi palmeirense. Veiga, no entanto, desperdiçou. Na etapa complementar, só o Alviverde atacou, obrigando o goleiro John a trabalhar com defesas difíceis em ao menos 2 oportunidades. Pelas ações dele e pela ineficácia do Inter no campo de ataque, o 0-0 se manteve até o apito final. Para o técnico palmeirense Abel Ferreira, o time outra vez falhou nas conclusões das jogadas. Merecíamos mais hoje, mas o futebol é assim, as equipas mais eficazes ganham, fazem pontos, e isso tem acontecido com o líder deste Brasileirão. Depois do avanço na Copa do Brasil, o Corinthians já se prepara para tentar mais uma vitória. Nesta terça, o Alvinegro enfrenta o Universitário do Peru no segundo jogo dos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os corintianos venceram o primeiro duelo por 1-0 e, por isso, jogam pelo empate em Lima. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, com todas as informações dos times de São Paulo. Agora são 11h27. Estamos aqui com o nosso campeão olímpico na área. Segunda-feira, dia desse bate-papo muito especial com o André Heller. Ótima semana para você, seja muito bem-vindo. Campinas começa a ficar com um clima que gaúcho gosta, né? Um pouco mais de frio, né, André? Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma delícia estar novamente aqui com vocês. Sempre segundas-feiras são dias especiais. Campinas, com esse friozinho mais intenso, porém lá nas quadras do ginásio do Taquaral as coisas estão esquentando. Afinal de contas, o vôlei Renata começou semana passada a pré-temporada, com o início dos treinamentos, com muita preparação física, sobretudo, algum trabalho técnico e físico na quadra, muitos exames, muitas avaliações. Afinal de contas, a segurança, a saúde dos atletas vem em primeiro lugar, mas o fato é que a temporada finalmente começou e ela tem grandes chances de ser uma ótima temporada e, sobretudo, para a torcida campineira. O André, e a torcida do Renata já começa a criar muita expectativa, né, em cima desse elenco que será comandado pelo Dileu. Primeiro pela chegada de um campeão olímpico, tem o Bruno Lima, que fez uma edição recente de Jogos Olímpicos impressionante, o Luquinha, né, retornando a casa, e também os remanescentes e os outros reforços, né, uma mescla de experiência com juventude que o Renato está apostando para essa temporada, que já deixa o torcedor muito empolgado, né, André? Sem dúvida nenhuma, o torcedor campineiro é um torcedor que entende de vôlei, é um torcedor que acompanha o time fielmente, é uma torcida muito, muito engajada no trabalho com o vôlei Renata, entende de vôlei. Então, hoje eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, até como integrante desse projeto há 14 anos, que hoje, na teoria, nós temos a composição ideal entre atletas mais experientes, atletas novos
com grande potencial, atletas novos que já são realidade no voleibol brasileiro e o voleibol mundial. Temos também a chegada do Maurício Borges, com uma experiência incrível. Aliás, eu pude jogar 2 anos com o Maurício Borges, quando ele também estava na fase de potencial, e depois ele se tornou realidade. Temos 2 estrangeiros, o Demian Gonzalez, argentino, mas também temos a chegada do Bruno Lima, para fazer essa dupla entre levantador e oposto. É uma equipe que promete muito, até porque temos uma comissão técnica muito competente e muito qualificada. Porém, como todos sabem, inclusive a torcida campineira sabe, isso tudo na teoria. Depende da qualidade do nosso trabalho, depende do que nós fizermos durante a semana. O que a gente sempre diz é de segunda a sexta, a gente define a nossa performance que apresentaremos quando os jogos acontecerem, que geralmente acontecem sábado e domingo. Muito trabalho, muito engajamento, muito compromisso, sobretudo. Afinal de contas, temos uma torcida muito engajada, temos patrocinadores fiéis, o trabalho promete e assim será feito. Antônio Lupi, o André Heller está conosco aqui no Toque de Ouro. Pois não, Lupi? Tudo bem, André? Uma excelente semana a você, sempre uma alegria recebê-lo aqui no CBN Esportes, André. A minha pergunta vai em relação a um projeto que é novo e que foi apresentado na semana passada. Campinas também vai ter um vôlei feminino, com algumas atletas jovens, outras experientes, que é o caso da Mari Paraíba. Conhecendo a cidade, conhecendo o público de Campinas que é apaixonado por vôlei, o que isso também agrega para o projeto do Vôlei Renata? André, bom dia. Bom dia, Lupe, que ótimo falar com você e que ótima pergunta. Primeira, é importante deixar claro para todos 2 informações. Primeiro, o Vôlei Renata é um projeto independente do vôlei feminino que vem chegando até Campinas. Como as pessoas falam do vôlei de Campinas agora, é normal que haja essa confusão, digamos assim, entre vôlei masculino e vôlei feminino, mas o vôlei masculino segue sendo só do Vôlei Renata, o vôlei feminino é um outro projeto. Segunda coisa, que talvez seja a mais importante de todas, né? Nós não somos adversários, sequer somos concorrentes. O público de Campinas merecia já há tempo um vôlei feminino, né, no naipe feminino. Afinal de contas, o Vôlei Renata só cuida do vôlei masculino. Então, isso tudo é muito bem-vindo. Na verdade, a cidade sai ganhando, o público, o torcedor, as pessoas que fazem parte da região, da grande região, a região metropolitana de Campinas, saem ganhando, porque temos mais uma atração no que diz respeito ao voleibol, que agrega valor, sim, ao voleibol masculino, porque é voleibol, é esporte, e tudo que vem agregar valor e gerar resultado positivo, não só em questões de performance, faz bem para a sociedade, faz bem para a comunidade e também faz bem para outros projetos. Afinal de contas, movimenta o setor esportivo na cidade de Campinas, que, aliás, é um dos grandes objetivos, sempre foi um dos grandes objetivos do Vôlei Renata quando surgiu em 2010, é movimentar o setor esportivo em todas as suas manifestações, não só performance, mas também qualidade de vida, atividade física, prática esportiva e tudo que envolve o esporte. Afinal de contas, o esporte não é só uma plataforma para a conquista de títulos e medalhas. O esporte também diz respeito à educação, qualidade de vida e envolvimento da sociedade como um todo. André, obrigado pela sua participação, sempre muito especial. Que você tenha uma grande semana pela frente. A gente se encontra na próxima semana aqui no CBN Esportes. André. Até semana que vem, pessoal. Boa semana. Valeu, esse é nosso André Heller com o Toque de Ouro aqui no CBN Esportes. Agora são 11h34. Repórter CBN.
Segunda-feira, 17 de julho de 2023. A delegada-chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, Ivalda Aleixo, afirmou à CBN que não descarta a possibilidade de a morte da palmeirense Gabriela Nelly, de 23 anos, ter sido provocada por torcedores do próprio time. A vítima foi atingida por uma garrafa durante uma confusão entre palmeirenses e flamenguistas em São Paulo e não resistiu aos ferimentos. Segundo a delegada, 2 pessoas que aparecem nas imagens do enfrentamento ainda não foram identificadas. Ela disse que a investigação vai descobrir o lugar exato de onde partiu a garrafa para identificar o responsável pela ação. O ex-presidente José Sarney, de 93 anos, deve ser submetido a novos exames ainda hoje. Ele foi internado ontem, depois de sofrer um acidente doméstico em São Luís, no Maranhão. Segundo a deputada Rosiana Sarney, filha dele, o ex-presidente tropeçou e caiu dentro de casa. Ela diz que Sarney está muito bem. Um australiano e a cachorra dele foram encontrados após ficarem à deriva durante 2 meses no Oceano Pacífico. O australiano Tim Sheddock e a cadela Bella saíram do México em direção à Polinésia Francesa em abril. A embarcação deles foi atingida por uma tempestade semanas depois. O homem conseguiu sobreviver à base de peixe cru e água de chuva. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. LG Day, a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. E a maior oportunidade do ano está aqui. São casas e apartamentos de 1 a 4 dormitórios, de 200 mil a 7 milhões, direto dos principais incorporadores do país. Quer morar bem ou investir? Sábado, dia 22 de julho, procure um dos consultores da LG Mota Imóveis em nossa loja de lançamentos. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Na sequência a gente fala sobre os times de Campinas. Rapidinho antes aqui, pitacos e comentários rápidos com o Carlão e com o Fábio Scheib sobre os jogos do final de semana. Na ordem cronológica, Carlão, tivemos uma vitória emocionante, mas eu tive a impressão que um Corinthians tranquilo do início ao fim, que carimba a vaga também na próxima fase da Copa do Brasil, Carlão. Olha, Júlio, uma vitória com autoridade. É claro que o Corinthians passou por percalços, né? Até pelo fato a partida foi para os pênaltis, então não foi algo tranquilo. Mas o Corinthians mostrou maturidade, até quando tomou o primeiro gol, 2-1 ali, um clima estranho na Neoquímica Arena, mas foi lá o Roger Guedes marcando o terceiro gol, colocando o Corinthians em vantagem novamente. O América diminuiu, mas nas penalidades o Timão foi melhor, mais uma vez o Cássio se destacando.
Olha, é um Corinthians que, se falarmos de Campeonato Brasileiro, ele vai encontrar problemas até o final. Acredito que não vai ser rebaixado, mas vai passar um certo sufoco em algum momento da competição. Agora, nas Copas, se ele até focar um pouco na Sul-Americana, ele consegue chegar talvez em alguma fase mais aguda, em fase importante, e Copa do Brasil, até porque tem o São Paulo, é um clássico, a gente sabe do momento maravilhoso que o São Paulo vive, mas a gente sabe da força do Corinthians em mata-mata e em clássicos, e contra o São Paulo. Então é muito equilibrado, eu vejo o Corinthians dentro das Copas, fazendo uma temporada muito segura. Agora, o problema do Timão, sem dúvida alguma, é o Campeonato Brasileiro, mas foi uma classificação merecida, do jeito Corinthians de ser, né, Júlio? Ô, Fábio Scheibe, dos últimos 6 jogos com o Dorival, o São Paulo tem 5 vitórias. É muita coisa, hein, Fábio? Muita coisa. São Paulo, além disso, como disse o Dorival também na entrevista coletiva, pode sair o jogador, entrar outro jogador. Eles compraram a ideia do Dorival e estão jogando de uma forma que o Dorival quer, né? São Paulo muito eficaz na frente, marcando muitos gols. Caleri foi muito bem ontem também, né? Marcando 2 gols. O São Paulo muito eficiente e ainda contou com a estreia, com a estreia do Pato no Morumbi, acabou marcando um gol para selar de vez esse triunfo contra o Santos que está bem abaixo e tem que se preocupar, que agora pega o Botafogo também, líder do campeonato, né? Então o Santos precisa se reforçando, e o São Paulo cada vez melhor, buscando já está em 4º lugar no Brasileirão, buscando novas posições, subir ainda mais a tabela de classificação do Brasileiro, né? Ô Lupe, dá para dizer que o Palmeiras está em crise? Agora, analisando seriamente, se a gente brinca, né? Que o Palmeiras viveu uma sequência espetacular nos últimos anos, mas o próprio Abel disse que é uma má fase. Só que muitos já utilizam o termo crise. Você acha que qual o termo é mais ideal para esse momento do Palmeiras, hein, Lupe? Acho que o tema que se enquadra mais para esse momento é uma má fase. Não vejo como crise, Júlio, porque crise seria com saída de jogadores, o time perdendo, o time não conquistando nada nos últimos anos, e não é a situação do Palmeiras. É claro que ele passa por uma oscilação dentro de um projeto onde o Abel encontra dificuldades para recuperar as peças que são deixadas no time titular. E também com algumas infelicidades. Rafael Veiga perdeu um gol contra o Internacional ontem que o Veiga não perde numa fase boa. Então, é uma fase que o Palmeiras oscila, mas eu ainda não ouso chamar esse momento do Palmeiras de crise, Júlio. Maravilha, o torcedor participa aqui pelo nosso WhatsApp, mande sua mensagem 991869070. Daqui a pouco a gente vai dar uma atenção também para os nossos ouvintes aqui participando do CBN Esportes. Vamos falar da dupla campineira. Começamos com o Guarani, Lupe, que abre a semana com expectativa de reforços. Você trouxe em destaque, além da chegada das primeiras contratações, o Guarani também se atenta ao mercado em busca de mais nomes para a sequência da temporada, né? É isso mesmo, Júlio. O Guarani que nessa janela de transferências já tem 2 reforços oficializados e que inclusive serão apresentados à imprensa hoje à tarde na sala de entrevistas do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O primeiro goleiro Douglas Borges, experiente, veio do Botafogo, do Rio de Janeiro, e o Kaique, lateral esquerdo, que estava na equipe do Maringá, formado na base do São Paulo, passagens pelas categorias de base da seleção brasileira e que estava no time paranaense antes de chegar ao Guarani. O Douglas, inclusive, pode ser aí utilizado no duelo contra o ABC, já que o Pegorari saiu machucado contra o Criciúma. Acredito que dificilmente vai reunir condições de jogo, então o Douglas pode ser uma das novidades no time titular do Bugre. Inclusive, à TV Guarani, o Douglas falou a respeito da sua chegada e os primeiros dias de trabalho sob o comando do técnico Humberto Louser. Estou muito feliz por estar defendendo as cores, chego empolgado para poder ajudar o clube a alcançar os seus objetivos no final da temporada. A gente vem para somar, né, para ajudar o grupo, e tenho certeza que no final do ano a gente vai colher os frutos. Eu acho que tem um elenco bom, a gente tem tudo para fazer uma grande Série B e brigar pelo G4 até o final do campeonato. Bom, esse é o goleiro Douglas Borges, como eu disse, pode ser uma das novidades no time titular contra o ABC, jogo que acontece na Arena das Dunas na próxima quarta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. E buscando alternativas, já que
todos os dirigentes brincam, né? Os clubes da Série B, eles têm um mesmo mercado, que são aqueles jogadores que não são utilizados pelos clubes da Série A. Então a concorrência ela é muito grande. Por isso, o Guarani, através do Drubitsky, ele olha mercados alternativos. E quem pode pintar no Guarani, aliás, por parte da URT, já está tudo certo, é o Robinho. É um jogador jovem ainda, ele tem 24 anos, ele tem 13 jogos e 9 gols marcados pelo União Recreativa dos Trabalhadores da cidade de Patos de Minas. A URT disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro, ele esteve em campo no último dia 15 e é uma aposta que a diretoria do Guarani faz para essa Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante, além da URT, passou pelo Salgueiro Cerrado, pelo Tabuão da Serra, pelo Vossen também de Assis, ou seja, é um jogador onde a diretoria aposta para que ele possa aí, quem sabe, repetir essa mesma boa atuação que está tendo no módulo 2 do Campeonato Mineiro, na Série B no módulo 2 do Campeonato Mineiro, na Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio. Ô Carlão, 2 pautas rápidas para você falar sobre o Guarani. Se o Douglas Borges jogar, te preocupa a questão do ritmo? Porque eu estava dando uma olhada aqui rápida, foram 2 jogos esse ano, os 2 pelo Campeonato Carioca, o último em fevereiro, então sempre tem essa questão do ritmo para o goleiro de ser um argumento diferente quando a gente pensa no ritmo para um jogador de linha, né, Carlão? Gera preocupação, Júlio, o goleiro precisa de minutagem. Agora, é um cara experiente, é um cara rodado, vem de uma grande equipe, né, aliás, que vive um 2023 fabuloso, e o Douglas pode trazer, né, toda esta bagagem e colocar à disposição do Guarani. Infelizmente o Pegorari sai ou se lesiona, talvez num grande momento da carreira do Pegorari, né, Júlio? Lembrava até no jogo contra o Londrina, e você trabalhou e nós batimos um papo na cabine, eu falava da liderança do Pegorari, a mudança de postura em relação ao Pegorari que passou pelo Guarani numa outra ocasião, numa outra situação, e vai fazer muita falta. Agora, vem o Douglas, 33 anos, idade ótima para goleiro, pode passar por algumas dificuldades num primeiro momento, em razão desta falta de minutagem, mas até pela experiência, creio que com sequência de jogos ele pode ajudar o Guarani. Perfeito. Em relação ao Robinho, da URT? Da URT. Da URT. Isso. Bom que a gente aprende sempre. É que é a União Recreativa dos Trabalhadores, né? Não União, né? Perfeito. Você sempre muito preciso. Que Robinho, isso, a gente tá aqui só para ajudar. 9 gols, 13 jogos. Esse mercado alternativo que o Lupe cita, Carlão, ano passado deu muito certo no Guarani. Rios, Yuri Tanque, Jamerson. Até o próprio Isaac estava escanteado lá no Vasco, o Guarani foi buscar e deu certo. Dá para repetir essa fórmula de sucesso, Carlão? Ô Júlio, a gente sempre cobra das diretorias de Campinas criatividade, né? Quando não se tem dinheiro, você precisa de um olhar clínico com qualidade e a criatividade. São números interessantes do Robinho, ele lembra até o Thales Magno, né? O jogador até que está sendo sondado pelo Palmeiras aí, mas ele lembra fisicamente até a aparência do Thales Magno. Mas é uma aposta válida. Ano passado, você lembrou bem, o Yuri teve uma passagem sensacional. Poucos acreditavam, né? Inclusive este que vos fala, que o Yuri teria tanto sucesso com a camisa do Guarani, e deu muito certo. Então, acho que vale. Financeiramente é algo que se encaixa nos padrões do Guarani. Então, nada melhor que uma aposta, de repente se encaixar, o Guarani pode ter aí algum lucro, né? Como foi com o Jamerson, como foi com o Richard Rios, né? E de repente com o Robinho pode também ter este mesmo sucesso. Acho válido, Julião. Já já a gente fala de Ponte Preta e Taça das Favelas, finais definidas na competição. Agora são 11h48. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bishow.com.br. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. CBN Esportes Campinas. Onze 11h51, vamos falar da Ponte, jogou no sábado contra o Tombense e aquela sequência positiva de 3 vitórias seguidas. Caiu, né, Lupe? Porque a Ponte acabou sendo derrotada na partida, né? Perdeu em casa para a equipe do Tombense, poderia repetir um feito que aconteceu em 2018, mas não conseguiu com essa derrota do time mineiro. A Ponte que vinha de 3 vitórias e perdeu para o Tombense no último sábado, jogando no Majestoso. Inclusive o técnico Felipe Moreira falou o que deu errado na estratégia de jogo, falou dos erros cometidos e já projetou o duelo contra o Juventude, até porque tempo não tem para lamentar, amanhã já tem o duelo contra o time gaúcho. Quando nós ganhamos 3 jogos, isso eu falo com os atletas, a gente ainda tinha muito que evoluir. Né? Então a gente está nesse processo de evoluir toda a semana de trabalho, todos os jogos, até o final a gente tem que estar em evolução. Hoje eu acho que o adversário também se dificultou muito, né? Quando eles abaixam a linha, criam uma linha de 5 lá atrás, diminui os espaços para a gente poder criar, que o nosso time tem velocidade. Né? Você tem o Thales, que quando inicia, o próprio Paulo, que consegue ter essa velocidade. Quando você joga com o time com as linhas baixas, eles dificultam essas ações nossas. Então, acho que isso, o mérito da Tombense, dificultar o nosso jogo, e a gente precisava criar mais. Forçar mais o jogo, forçar um para um dos lados, criar mais situações de finalização de perto da área. Eu acho que teve no segundo tempo um volume maior com as substituições. A gente conseguiu estar mais perto do gol deles. Teve 3, 4 situações de rebate, sobra, não sobra ali para mim, que poderia ter sido gol. E infelizmente numa bola, o propósito do Tombense, uma bola, num erro nosso, não só de um jogador, mas de todo o sistema defensivo, todo o elenco, né, todo o time que estava. Infelizmente um erro. Fizeram um gol e saíram com a vitória. A gente está muito chateado, mas já se preparando para o próximo jogo da terça-feira. Quando você joga com um time com as linhas muito baixas, você vê o campeonato hoje, eu assisti os jogos hoje, os jogos das 11, quando você joga com um time muito compacto, que é baixo ali, cria essas dificuldades. E a gente teve um volume perto da área deles, a gente teve inúmeros cruzamentos de jogadas lá no primeiro tempo. O Everton cruzou 3, 4 bolas, poderia ter feito gol. Como o André fez o gol, estava um pouco ajustado, um pouco impedido, poderia ter sido uma situação diferente. Eu acho que a gente criou algumas situações de gol. Eu acho que a gente não foi efetivo como a gente foi nos outros jogos. Né? Nos outros jogos a gente criou 2, 3 gols. Né? Então a gente foi mais efetivo que poderia ter sido nesse. Bom, esse é o Felipe Moreira falando a respeito desse duelo contra a equipe do Tombense. Amanhã já tem o jogo contra o Juventude. O Matheus Jesus está fora, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então fica a dúvida quem o Felipe vai colocar nesse meio-campo da Macaca. Tem a volta do Fábio Sanches, tem a volta do Amaral. Enfim, a Ponte Preta que vai buscar a reabilitação mais uma vez jogando em casa nesse finalzinho de primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio. Ô Carlão, eu lembro que você, durante a semana, era mais cauteloso, né, com essa sequência positiva da Ponte,
Mas daquilo que nós vimos do último sábado, Carlão, o que te preocupa neste momento, o que precisa ser revisto para que a Ponte volte ao caminho das vitórias contra o Juventude? Olha, Júlio, cauteloso porque a Ponte é um time limitado, né? Se pegarmos as 3 vitórias, não vamos tirar os méritos da Ponte, ela venceu adversários fortes, né? Adversários concorrentes, né? Diretos, mas sempre com uma característica, jogando atrás da linha da bola. Foi assim em Itu, foi assim contra o Novo Horizontino, mesmo no Moisés Lucarelli, foi assim contra o Avaí. Este sistema se encaixa à filosofia de jogo do técnico Felipe Moreira. E para um time que tem dificuldades de criar, é importante jogar assim, atrás da linha da bola. Agora, quando ela teve que propor o jogo, no último sábado contra o Tombense, aí precisa da qualidade, você precisa dos lados, né, das ultrapassagens, das tabelas, das triangulações, e isso a Ponte não tem. A gente sabe que a Ponte tem inúmeras dificuldades técnicas. Tanto é que o Felipe Garcia, o ex-jogador do Santos, não fez uma defesa sequer. A Ponte até fez um gol, que nós conversávamos aqui no estúdio, né? Um impedimento milimétrico do André, uma jogada bonita, né? Um passe muito bem colocado pelo Matheus Jesus, mas foi a única possibilidade mais clara, fez o gol, mas estava irregular. Fora isso, a Ponte ficou com a bola, 59% de posse de bola, mas não resultou em nada. O Felipe foi um mero espectador, teve volume, brigou, lutou, isso a gente não pode deixar de enaltecer. A Ponte brigou pelo resultado, mas ela tem muita limitação técnica. E aí o Tombense facilitou, né? O jogo se encaixou à medida que o Tombense gostaria que se encaixasse. O Tombense fez uma primeira linha de 5 com o Bruno Silva retornando, né? Quando não tinha a posse de bola, e quando saiu no contragolpe foi fatal. O menino, o Matheus Friso, né? Bom jogador do Tombense, muito bom jogador, né? O próprio menino da frente, como que chama? O número 11, bom também, até deixa eu pegar aqui a ficha. Marcelinho. Muito rápido também, e o próprio menino que fez o gol, o João Pedro, o volante que chega. Então, quando a Ponte precisou propor o jogo, ela encontrou dificuldades. Agora, contra o Juventude, já projetando, né, a partida de amanhã, já é um jogo em que a Ponte pode jogar dentro da filosofia dela, que é jogar atrás da linha da bola, saindo nos contragolpes, de repente utilizar os espaços que serão deixados pelo Juventude. Mas não me surpreendeu a derrota da Ponte, justamente por esta falta de qualidade na criação. E o Tombense pregou essa armadilha, neutralizou os lados da Ponte, Arthur não jogou, o Everton praticamente também não conseguiu realizar uma jogada, e aí o Tombense foi melhor. Critico o Felipe Moreira com relação às alterações. Eu acho que ele poderia ter colocado um jogador de criatividade já no intervalo. Poderia ter sacado o Filipinho, por exemplo, traz o Matheus Jesus como um segundo volante, coloca o Elvis desde o início, próprio Igor Torres também, bagunçou um pouquinho, né, quando coloca o Mailton na última linha pelo lado esquerdo. Deu certo em Itu, mas contra o Tombense não deu certo, eu acho que bagunça muito. E o André ainda está um pouquinho fora, embora tivesse marcado aí o gol que não valeu para a Ponte. Mas eu não vejo momento também para desespero, mas claro, um sinal de alerta ligado para este jogo contra o Juventude. O Fábio Chaib, passando a régua então sobre Taça das Favelas, finais definidas, lembrando que neste ano as finais serão no Brinco de Ouro, né, Fábio Chaib? É isso aí, Júlio. Domingão de muito futebol e definição para as finais da Taça das Favelas. Começamos no domingo, ontem pela manhã, com a definição da final feminina. O Paranapanema e o São José se classificaram para a final. O Paranapanema venceu o Recanto dos Dourados na semifinal. Já o São José passou pelo Santa Mônica. O São José foi campeão em 2019 e ontem fez 5-0 para cima do Santa Mônica. Destaque para a artilheira Jaline. E agora o São José, então, vai em busca do bicampeonato. Já a classificação do Paranapanema foi confirmada por um 3-0 para cima do Recanto dos Dourados. É a segunda final consecutiva da equipe que ainda busca o título inédito. Então, Paranapanema e São José duelam e fazem a final feminina no próximo dia 29, no Brinco de Ouro. Já pelo masculino, também foram definidos finalistas. O atual campeão do torneio, o São Bernardo, está classificado após bater o Jardim Olina por 2-0. Os gols foram de Guilherme Buru e Bolinha. E então o São Bernardo na busca do bicampeonato. E vai enfrentar o Vila Bela, que fez história ao derrotar o São Pedro por 1-0, gol de Gustavo Henrique, e garantiu o lugar na final pela primeira vez disputando o campeonato. Então São Bernardo e Vila Bela
fazem a final também do masculino, também no dia 29, também no Brinco de Ouro, e vai ter muita emoção. Estou sabendo que quer ter narrador especial para essa decisão, viu, Julio? Tem narrador especial sim, será uma grande cobertura de todo o grupo EP. Só para fechar o programa, uma curiosidade fútil, Paranapanema está na grande decisão do feminino, JN já desfilou no Carnaval 2010 por Paranapanema. Aí sim, hein? Olha Mas só, eu não lembro nada de classificação na época, nem tem mais, acho que os desfiles. Você lembra o tema do samba enredo ou não? O Guarizo Alô, deve saber. Paraná. Se eu não me engano, é Guarani. Foi Guarani o tema. Se eu não me engano. Ah, essa escola fez uma homenagem ao Guarani, realmente. Eu só lembro. Alô, Paraná, Panema. Eu só lembro disso e nada mais. Não tem tempo para mais nada, Fábio Chaves, Carlão, Lupe. Vocês se encontram no Arena hoje às 4 horas da tarde. Eu volto amanhã. Amanhã não. Eu volto no CBN Esportes. Grande abraço. Valeu, tamo junto. Valeu, Julião. CBN Esportes Campinas.